Como determinar a idade de um coelho? Descobrindo a idade geral do coelho. Utilize categorias de idade para categorizar o coelho. Essa é uma boa forma de iniciar a avaliação. Para ser considerado jovem, o coelho deve ter no máximo 9 semanas de idade. Já um coelho adulto deve ter cerca de 9 meses a 4 ou 5 anos de idade. Para ser considerado idoso, o coelho deve ter mais de 4 ou 5 anos de idade. Alguns coelhos vivem até 10 a 12 anos de idade. Não pressuponha que será fácil identificar a idade do animal. Um dos motivos pelos quais é tão difícil determinar a idade dos coelhos é o fato de que a aparência deles não muda muito à medida que envelhecem. Ao contrário de outros animais, os coelhos são muito parecidos independentemente de serem jovens ou idosos. A idade dos cavalos, por exemplo, pode ser facilmente determinada através da inspeção dos dentes, pois os cavalos possuem marcas distintas as quais aparecem nos dentes à medida que envelhecem. Mas por mais que os coelhos possuíssem marcas distintas nos dentes, seria difícil enxergar os molares, os quais ficam na parte de trás da boca e só podem ser inspecionados com o auxílio de um aparelho especial. Avalie a aparência e o comportamento do coelho em geral. Faça uma lista dos atributos do coelho para poder estimar a possível idade do animal. Alguns sinais aos quais você deve se atentar incluem os níveis de atividade. O coelho se demonstra animado e ativo regularmente ou apenas come e dorme na maior parte do tempo. O animal se move graciosamente ou aparenta estar tenso e cansado. A aparência em geral. O pelo do coelho é macio e brilhoso ou grosso e áspero. A deterioração física. O coelho apresenta feridas na região dos jarretes, determinando se o coelho é um filhote ou adolescente. Descubra se o coelho ainda é um filhote. Ele ainda está crescendo e costuma passar bastante tempo com a mãe. Os filhotes nascem cegos e surdos. Eles são bastante pequenos e são amamentados 1 ou 2 vezes por dia. Geralmente durante a noite. Ao atingirem de 6 a 8 dias de idade, os olhos e os ouvidos abrem. Nessa idade, o pelo do animal é fino. Ao atingir 2 semanas de idade, sua pelagem já se demonstrará completamente cheia. Ao atingir 2 semanas de idade, o coelho começará a se interessar por alimentos como ervas e grama. Já na 3ª semana de idade, ele começará a sair do ninho regularmente, além de reagir rapidamente aos sons. Os coelhos jovens começam a desmamar ao atingirem cerca de 4 a 5 semanas de idade. Nessa idade, o animal terá a aparência de um coelho adulto em miniatura. O desmame completo ocorre aproximadamente na 8ª semana de idade. Determine se o coelho já cresceu totalmente. Para descobrir se o animal ainda vai crescer é necessário saber o tamanho da raça dele. Caso não tenha certeza se o coelho é um adulto de raça pequena ou o filhote de uma raça grande, tire fotos dele semanalmente e compare-as. Se necessário, inclua um objeto em particular na foto todas as semanas para que possa utilizar como referência e medir o coelho. Dependendo da raça, o coelho continuará a crescer até os 6 a 9 meses de idade. Os 9 meses sendo o limite máximo no caso das maiores raças. Avalie o comportamento reprodutivo do coelho.
A adolescência ocorre quando o coelho começa a produzir hormônios reprodutivos. Isso normalmente ocorre a partir dos 4 meses de idade. Tipicamente, eles começam a se interessar pelo sexo oposto ao atingirem de 4 a 6 meses de idade. Os coelhos adolescentes tendem a ser bastante barulhentos e inquisitivos, além de adorarem explorar o ambiente. Se eles encontrarem um coelho do mesmo sexo, seus hormônios à flor da pele podem fazer com que os animais comecem a brigar. Os coelhos jovens costumam ser bastante reativos, dando chutes ao notarem qualquer sinal de perigo. No entanto, ao se depararem com um espécime do sexo oposto, eles podem tentar acasalar, distinguindo entre um coelho adulto e um coelho idoso. Preste atenção ao tipo de comportamento que indica se o coelho é adulto ou idoso. Os adultos podem demonstrar um comportamento de acasalamento hostil, mas geralmente não se interessam tanto em explorar o ambiente. Quando acordados, eles tendem a ser mais ativos e a se alimentarem. Os coelhos adultos passam o tempo praticando tais atividades ou dormindo. Eles dão a impressão de que estão alertas e interagindo o tempo todo quando não estão dormindo. Os coelhos mais velhos tendem a dormir mais e a comer menos, sendo mais propensos a perder peso. Quando acordados, eles costumam reagir menos aos eventos e se demonstram menos interessados em explorar o ambiente. Avalie a aparência geral do coelho. Quando jovem, o coelho ainda crescerá. Portanto, a mudança de tamanho do animal será observável. Na fase adulta, eles estão no auge de suas capacidades físicas. O pelo geralmente é brilhante. Os olhos vividos. O peso é saudável. Em alguns casos, o aspecto deles é até mesmo mais cheinho. E eles se movem com facilidade. Já os coelhos mais velhos podem apresentar uma pelagem menos clara, pois costumam se limpar com menos frequência. A visão e audição deles podem estar comprometidas. Além disso, eles não interagem muito com o ambiente. Ao contrário dos adultos, os movimentos podem ser mais tensos e desajeitados. Em alguns casos, eles se arrastam em vez de saltitar. Verifique se o coelho apresenta jarretes doloridos. Não há uma ligação científica entre a presença de jarretes doloridos e a idade do coelho. Mas alguns criadores de coelhos notaram que os espécimes mais velhos são mais propensos a manifestarem essa condição. Os jarretes doloridos são causados pela pressão do peso do animal sobre a pele fina dos jarretes, desgastando o pelo na região e resultando em calos. Há muitas variáveis envolvidas no desenvolvimento de jarretes doloridos, incluindo o peso do animal. Quanto mais pesado for o coelho, mais propenso ele será a manifestar tal condição. Quantidade de forração no ambiente do animal. Forração insuficiente é um fator de risco. E o estado de limpeza da forração. Quando suja de urina, a forração queima o pelo do coelho, resultando em sua queda. É improvável que todos esses fatores ocorram ao mesmo tempo se o coelho for jovem. Portanto, os jarretes doloridos são menos frequentes em coelhos jovens. No entanto, quanto mais velho for o coelho, mais provável são tais fatores, resultando na manifestação dessa condição. Observe os dentes do coelho. Os dentes dos coelhos podem crescer excessivamente independentemente da idade.
pois tal crescimento geralmente é causado pela dieta e pela falta de desgaste. No entanto, os mais velhos costumam comer menos, o que diminui a frequência de desgaste dos dentes. O crescimento excessivo dos dentes pode ser observado através de certos sinais, por exemplo, o coelho rangendo os dentes ou com o queixo molhado devido à salivação.